As 100 melhores histórias da Bíblia. Capítulo 14. José e seus irmãos. José, o primogênito de Raquel, não passava de um presunçoso. Pelo menos era essa a opinião que desde muito cedo prevalecera entre os seus outros irmãos. Havia, é certo, o mais novo, Benjamim, que não fazia coro com eles, mas este era a exceção. E uma exceção muito suspeita, pois era o único, além de José, a ser também filho de Raquel, esposa de Jacó, a qual falecera logo após o seu nascimento. A exemplo dos outros 8 irmãos por parte de pai, Simeão e Levi não podiam mais suportar o aumento progressivo da presunção de José. A vaidade dele só aumenta com a idade, dizia Simeão. José, por seu lado, nada fazia para minimizar a antipatia que provocava em seus irmãos. Além disso, o velho Jacó, como todo pai ou mãe, tomava sob sua proteção aquele no qual vislumbrava a maior carga de defeitos, e José não hesitava jamais em levar ao seu conhecimento qualquer falta ou deslize de seus irmãos. José atraía a ira dos seus irmãos também porque tinha o hábito de relatar, a propósito de nada, os sonhos extravagantes que volta e meia dizia sonhar. Sonhos bem atrevidos, diga-se a bem da verdade, e que beiravam mesmo o deboche. Foi assim, por exemplo, que um dia chegou diante dos irmãos, reunidos após um dia estafante nos campos, trabalho ao qual raríssima vez comparecia, para lhes contar o novo e maravilhoso sonho que tivera. Irmãos, irmãos! Gritava eufórico. Este sonho todos vocês devem ouvir. Depois de instalar-se no centro do círculo que eles formavam de cócoras, como um sol dentro do sistema solar, não começava sua arenga sem antes ter passado em revista, de maneira ansiosa, as feições de cada um dos irmãos. Ei, Gade! Acorda e ouça o que tenho para contar, dizia, sacudindo pelo ombro o mais exausto de todos. Rúben, o mais velho, baixava os olhos, pensando consigo mesmo. Lá vem o imprudente outra vez. Pois Rúben era o mais tolerante de todos, e tinha de ser, pois já cometera uma falta grave diante do pai, que deveria marcá-lo pelo resto da vida, e temia sempre pelas basófias de José, pois sabia que, cedo ou tarde, elas poderiam provocar uma briga. Vejam então, que sonho magnífico o Senhor me revelou, dizia José, tendo a certeza de todas as atenções. Havíamos recém, todos nós, amarrado feixes em pleno campo, prosseguiu José a contar, até que, de repente, todos puseram-se em pé, lentamente começaram a cercar o meu feixe e, finalmente, prostraram-se diante dele. Um rubor de cólera foi colorindo os rostos dos irmãos dispostos em círculo, como lamparinas que um facho veloz vai incandescendo uma a uma. Quando finalmente a cor do entendimento incendiou a face do mais curto de ideias, um rumor de raiva cresceu entre o grupo. Isso significa que não sabemos amarrar direito nossos feixes? Disse Zabulon, mordendo nervosamente uma casca de terebinto. Todo o círculo lançou-lhe um olhar de profundo desprezo. Ou talvez o queridinho de Israel queira dizer que deveríamos nos lançar agora a seus pés, como vassalos? Perguntou Judá. José não era tão tonto, por certo, que não visse o mau efeito que suas palavras haviam produzido em seus irmãos. Então, como sempre acontecia, retirava-se às pressas da sua companhia, indo buscar o regaço do pai. Meu pai, dizia ele, introduzindo-se na tenda do velho Jacó, decididamente meus irmãos implicam comigo. Por que me diz isso, meu filho? Perguntou o velho, acariciando a cabeça daquele que era tudo quanto lhe restara de sua Raquel, a mais amada. Contei-lhes um sonho verdadeiramente sublime e eles se enfesaram estupidamente. Oh, mais um sonho, disse o velho com um sorriso inconsequente. Diga lá qual foi, para que o seu velho pai possa sorrir um pouco com você.
Então José repetiu o sonho atrevido, que o velho acolheu com um sorriso um pouco menos divertido que esperava, pois não podia deixar de dar razão aos demais pela reação demonstrada. Você não devia sair a contar sonhos dessa natureza, disse o velho num leve tom de censura. Mas se foi Deus quem me inspirou, disse José, ligeiramente amuado. Não fale em vão o nome dele, disse Jacó, que tinha sérias desconfianças acerca destes sonhos, embora guardasse uma pequena margem de tolerância. Outro fato que enchera os irmãos de raiva fora o fato de Jacó haver presenteado a José com uma túnica colorida, que fora usada por sua mãe na noite de núpcias, um verdadeiro tesouro, que o esposo de Raquel guardara sempre em sua arca. Posso ver perfeitamente a face radiante de sua mãe outra vez, disse o velho Jacó, com os olhos cheios d'água, ao ver José encobrir o corpo todo com a túnica listrada, deixando de fora apenas seu rosto de traços ligeiramente femininos. Algum tempo depois, José referiu outro sonho, ainda mais atrevido, que tivera durante a noite. Nele, o sol, a lua e mais 11 estrelas vinham prostrar-se de joelhos à sua frente, numa repetição ainda mais afrontosa do primeiro sonho, já que expandia numa escala cósmica a sua vaidade. Dessa vez, até Jacó, que também se chamava Israel, perdeu a paciência. Silêncio, menino! Bradou o velho de maneira surpreendente, pois que escutara o sonho junto com os demais. Imagina então que seu pai, sua mãe e seus irmãos deveriam curvar-se aos seus pés? Jacó, entretanto, carregara na rudez mais para aplacar a fúria dos irmãos do inconsiderado José do que propriamente para extravasar a própria ira. Sabia que se aquela afronta passasse sem uma censura áspera de sua parte, poderiam os demais tomar à sua conta vingar-se de tamanho atrevimento. Além do mais, desconfiava se aqueles sonhos não eram realmente proféticos. Certo dia, Jacó mandou seus filhos irem apacentar um rebanho em Siquém. Foram todos, à exceção de José e do pequeno Benjamim. Os 2 filhos de Raquel eram muito apegados e passavam longas tardes juntos, conversando e percorrendo campos e vales. Jacó, entretanto, preocupado com a demora dos filhos, pois fora em Siquém que se dera o massacre promovido por eles para vingar a violação de sua irmã Diná, resolveu mandar José até eles para ver se tudo corria bem. José, eufórico pela missão e também pela oportunidade de fazer sua primeira viagem sozinho, correu até a tenda do pai e tomou da túnica listrada. Depois de escondê-la sob a sela do jumento que o levaria até o seu destino, pois algo lhe dizia que o pai não lhe permitiria aparecer naquele traje diante dos outros, José se despediu de Jacó e de Benjamim, sem saber que somente os tornaria a ver depois de longuíssimos anos e de alguns reveses extremamente amargos. Montado em seu burrico, José partiu então para Siquém. Orientado pelas instruções do pai, não lhe foi difícil chegar à região, e logo, informado por passantes, vislumbrou os irmãos à distância, sentados à beira de um poço, como da vez em que contara o sonho dos feixes. Extremamente nervoso, José puxou de sob a sela do seu traje magnífico. Depois de sacudi-lo várias vezes ao vento, para expulsar dele o odor da alimária, vestiu o traje listrado com o coração aos pulos. O que não dirão ao me verem assim todo enfeitado? Disse para si mesmo. Montado em seu burrico, José aproximou-se dos irmãos numa pose verdadeiramente solene, erguendo os braços numa saudação que era uma verdadeira bofetada em seus rostos. Vejam só quem vem lá, disse Simeão, mordendo a articulação do dedo indicador até tirar sangue. Olá, irmãos, disse José, pulando para o chão com vivacidade. Que tal estão? Acrescentou, como se dissesse, que tal estou? No mesmo instante, os 10 irmãos ergueram-se como um só homem e marcharam na sua direção. Os 2 mais furiosos, Simeão e Levi, o agarraram pelos braços e o derrubaram no chão. Tiremos já a túnica maldita, disse um deles, dando um grande talho através da gola que abriu a veste de alto a baixo, expondo a nudez de José. Logo em seguida,
uma chuva de socos, chutes e até mordidas abateu-se sobre o jovem, tão violenta que ele, sem nada poder fazer, não teve outro recurso senão encolher-se sob a saraivada dos golpes. Cessada a fúria inicial, todos o creram morto, pois permanecia nu e imóvel, com o corpo recoberto de manchas. Então, recolheram-no do chão e o lançaram para dentro do poço, que sabiam vazio. O ruído assustador do corpo do irmão tombando no fundo, no entanto, acordou neles um sentimento novo. "De certo que o matamos!" exclamou Dan, filho da escrava Bala. "E em boa hora", disse Azer, cujo nome significa feliz, mas apesar disso não parecia nem um pouco feliz em afirmá-lo. Todos, na verdade, esgotado o ímpeto inicial da ira, pareciam um pouco menos enfurecidos e já espiavam com terror e até com uma certa piedade para o corpo do irmão enrodilhado ao fundo do poço, como um animal desfalecido. Quando José remexeu-se um pouco, não poucos suspiros de alívio viram-se fortemente represados em mais de um robusto peito. "Ainda vive o desgraçado", disse Judá olhando para os demais. "Fechemos o poço e o deixemos aí", disse Simeão, que sentia renascer um pouco da ira ao ver que José recomeçava novamente a adquirir seu antigo e irritante magnetismo. "Está bem, vamos todos embora", disse Rúben, assumindo o comando do grupo, como o bom primogênito que era. "E vamos deixá-lo assim?", disse Judá, que não parecia disposto a deixar seu irmão morrer à míngua. Na verdade, para ele, como para a maioria dos irmãos, a lição já estava dada, e o melhor que poderia fazer agora seria retirar-se José da imundície e levá-lo de volta para casa. "Certamente que vamos deixá-lo assim", disse Zabulon. "E o que dirá disso tudo o nosso pai?", inquiriu Judá. "Diremos que ele foi morto por alguma fera", disse Isacar. Depois, tomando da túnica enxovalhada, mostrou-a aos irmãos. "Vamos ensopá-la no sangue de um bode", disse, satisfeito com a boa ideia. "Então a mostraremos a nosso pai e diremos: Veja, nosso pai, o que os dentes do cruel javali fizeram a nosso pobre irmão, enquanto nos procurava na solidão do deserto." Todos acharam a ideia admirável. Sem precisarem manchar mais uma vez as mãos no sangue do Cordeiro de Israel, os irmãos de José podiam seguir adiante, deixando ao poço sinistro a tarefa de esconder para sempre do mundo a figura do grande impertinente. José, embora zonzo da surra e da queda, ouvira perfeitamente quando os irmãos combinaram forjar perante o pai a sua morte. Imerso numa quase total escuridão, já que seus irmãos haviam tapado a boca do poço com a pedra que normalmente o cobria, e deitado sobre o fundo limoso, coberto de insetos, José refletia sobre o triste estado a que o levara a sua presunção. "Como fui tolo e imprudente!", pensava, reavaliando, ainda que tardiamente, os seus atos. Nu e oculto ao mundo, estava como que de volta ao útero. Um útero, no entanto, muito diferente do primeiro, cálido e acolhedor. Nessa sua segunda gestação, José estava envolto por paredes geladas, onde passeavam vermes, lacraias e escorpiões, tendo sob o corpo um chão duro e recoberto de imundícies. Um fedor insuportável de dejetos, de organismos em decomposição e do seu próprio sangue e suor tornavam aquele local mais parecido com um túmulo, do qual tinha pouquíssimas chances de vir a ressuscitar. Somente um pequeno fio de luz iluminava a negrura do poço, descido do alto de uma antiga rachadura existente na pedra que cobria a boca do poço. Pedacinhos iridescentes de pó e sujeira dançavam na pequena lista dourada que lentamente ia avançando na direção do poente. José acompanhou o movimento da pequena listra pelo chão, a qual, após deslizar-lhe pelo corpo, cruzara quase toda a extensão do poço até finalmente desaparecer. Então, José foi obrigado a admitir que teria de enfrentar uma noite dentro daquele abismo terrível. Seus olhos encheram-se de lágrimas ao lembrar do pai distante, o único que poderia tirá-lo da sua prisão. José estudou cada recanto do seu cárcere úmido
para reter na memória os lugares mais abjetos e evitar aproximar-se deles na escuridão, e com muita dificuldade conseguiu pôr-se em pé, escorado em uma das paredes. Graças a Deus, nenhum osso quebrado, pensou após firmar-se nas pernas. De fato, tinha apenas algumas luxações num dos braços, além de diversos hematomas espalhados no rosto e por todo o corpo. Depois de olhar para cima e passar a mão pelas paredes úmidas e recobertas de limo, não foi difícil concluir que não haveria a menor chance de escapar dali pelos próprios meios. Pela primeira vez, então, ocorreu-lhe gritar. José gritou por socorro durante muito tempo, aumentando a intensidade da voz na mesma medida em que a luz ia desaparecendo. Mas, enfim, cansou-se. Esfomeado e sem fôlego, caiu sentado no chão, outra vez, e, depois de cruzar os braços ao redor dos joelhos, aninhou-se sobre si mesmo para proteger-se do frio e dos insetos que começavam a brotar de todas as partes, subindo de maneira atrevida pelos seus pés. José teve um único consolo naquela noite de pesadelo, o qual lhe surgiu sob a forma repetida de um novo raio de luz, a descer pela mesma fresta da tampa ao alto. Era um frágil e prateado raio de luar, que, aparecendo de repente, viera substituir a pequena listra dourada do dia. Um novo e radiante dia, após uma trevosa e aflitiva noite, traz inevitavelmente consigo uma quase eufórica esperança. Foi com esse estado de espírito que José viu o fio de luar ser substituído pelo fio de sol, acompanhado pelo estrídulo animador dos passarinhos. Espichando os músculos doloridos da longa vigília, pois compreensivelmente quase não dormira durante a noite, José pôs-se em pé, sem queixar-se da dor, tomado pelo sentimento de que logo estaria livre da sua prisão. Ei! Alguém! Ei! Começou ele a gritar, certo de que alguma pessoa já devia estar pelas proximidades. Embalado pela esperança, não chegou a pensar que um poço notoriamente abandonado e sem qualquer outra utilidade a não ser a de esconder o produto de algum crime, não poderia estar no caminho de muitas pessoas. Depois de perceber que a coisa não seria tão fácil assim, decidiu poupar seu fôlego. Preciso encontrar algo que faça ruído, disse ele, sem dar-se conta de que já entrara na fase em que precisava ouvir alguma voz, nem que fosse a sua própria, para não sentir-se inteiramente abandonado. Acostumado à penumbra do poço, José percorreu com os olhos o chão imundo. Sua mão espalhou as folhas podres e os insetos mortos que juncavam o chão, sem encontrar nada que lhe pudesse servir de instrumento. Havia, é certo, um amontoado suspeito, bem ao canto do poço, do qual ele não ousara ainda se aproximar. Um fedor hediondo erguia-se daquele local de tempos em tempos, vindo acertar-lhe em cheio as narinas, o que o obrigava a trancar a respiração. Mas chegara afinal a hora de descobrir o que havia ali. José resvalou até lá, com a respiração presa, até tocar no pequeno monte. Já nos primeiros instantes, viu que se tratava de uma carcaça, talvez de um cachorro ou de outro pequeno animal. Metendo as mãos no meio dos restos já quase totalmente putrefatos, arrancou deles um osso de razoável tamanho. Depois, com um asco profundo, conseguiu arrancar também o crânio do animal. José retornou de rastos até o centro do poço, dominado por uma náusea indescritível. Depois, tomando de seus 2 bizarros instrumentos, começou a percuti-los, arrancando um ruído razoável, mas que a pedra acima abafava quase ao ponto de torná-lo inaudível no exterior. Com as forças quase no fim, José ainda teria levado um pouco adiante o derradeiro esforço, caso não tivesse sido subitamente assaltado pela consciência do miserável estado em que chegara, nu como um selvagem, a percutir atabalhoadamente o crânio e a tíbia de um cão, e então começou a chorar. Faltava muito pouco para que José lembrasse, afinal, do Deus de Israel. Os 10 irmãos estavam acampados, a meio caminho de casa. Caía já a 3ª noite desde que haviam abandonado José à sua sorte no nefando poço.
Novamente reunidos ao redor de uma fogueira, resmungavam como verdadeiros conjurados que eram. Há muito tempo a unanimidade havia deixado de ser lema constante do grupo. Deixar morrer o cisne no poço não é possível, dizia Judá. Rúben, que era quem mais desejava livrar logo o irmão da sua agonia, também era da mesma opinião. Está bem, livramos o protegido de Israel, disse Simeão, o mais empedernido no castigo e também, de certo, o mais amedrontado com a provável reação do pai. Mas e depois? Quem aqui imagina que ele deixará de contar a nosso pai acerca do que lhe fizemos? Todas as cabeças balançaram em assentimento. Nem ele deve morrer, nem nos delatar, disse Neftali, resumindo o negócio. Então Levi ergueu-se, pois tivera uma ideia excelente. Vamos vendê-lo, disse ele num repente. Vendê-lo aos nômades do deserto. Rúben agradou-se logo da sugestão, pois vender José pressupunha retirá-lo antes do poço, a coisa mais urgente a se fazer. Muito bem, disse ele pondo-se em pé. Vou retirá-lo do poço. Rúben tomou de uma corda e voltou correndo, mesmo na escuridão da noite. Pois o tempo urgia e cada minuto podia significar a diferença entre a vida e a morte do cordeiro de Jacó. O sol já surgira e percorrera quase todo o seu curso no céu, quando Rúben, exausto, avistou à distância o lugar, meio escondido por trás de algumas árvores. Deus, faça com que ele ainda esteja vivo, pedia ele contritamente. Mas ao aproximar-se do poço, sofreu um choque. Diante dos seus olhos estava a tampa, em pé e encostada na amurada. Instintivamente ele olhou ao redor. Não pode ter fugido sozinho, pensou verdadeiramente atônito. Aproximando-se pé ante pé da boca do poço, espiou para dentro. Estava escuro, mas ainda assim dava para ver que nada havia ali dentro. Vazio! Exclamou. O eco de sua voz reverberou no interior da cisterna, inclinando metade do corpo para dentro. Rúben gritou com todas as suas forças. José! Onde está você? Você, você. Fez o eco, tripudiando do seu desespero. Rúben ergueu a cabeça e pôs-se a vasculhar ao redor do poço, em busca de algum sinal, até que avistou no chão pegadas recentes de camelos, e também de sandálias. Alguém o levou, disse de cócoras, alisando as pegadas. O bem-amado de Israel não morrera, afinal, pensou Rúben, sentindo uma regozijante sensação de alívio. Mas ao mesmo tempo, um travo de amargura vinha misturar-se ao alívio, enchendo sua alma de uma terrível apreensão. Ó Senhor, Deus de Abraão, para onde levaste o pobre cordeiro? Disse ele, lançando os braços musculosos aos céus. O primogênito de Raquel chegara à segunda noite de seu exílio mergulhado no desespero. Quando os pássaros recomeçaram a cantar, repetindo o alarido matinal, que pressagiava a chegada da noite, José já perdera todas as esperanças de voltar a tomar parte na festa da vida. Completamente exaurido pela fome e pela desidratação, começara a delirar, misturando seus pensamentos e palavras com orações desconexas, endereçadas ao Deus de Isaac e de Abraão. Toda noite José passou imerso num pesadelo, sem pregar os olhos um único instante, até amanhecer novamente. Completamente esgotado, não chegou dessa feita a perceber direito a transição. Tendo se acalmado apenas o suficiente para sentir que ainda vivia, aproximou os joelhos do peito, colando a face direita à pedra úmida, decidido a esperar a chegada da morte, que não tardaria. O tempo passou e o dia inteiro ele esteve nessa mesma posição, até que o crepúsculo aproximou-se novamente. Então, inteiriçando-se sobre a pedra, ficou de bruços, com os braços espichados ao longo do corpo. Alternando períodos de inconsciência com uma vigília febril, percebeu apenas um rumor acima de si, como um trovão distante que ribombasse no céu, que a grande pedra lhe vedava para todo o sempre. De repente, porém, escutou um novo ruído, agora bem mais forte, e uma luz extraordinariamente ofuscante iluminou todo o seu redor, mas com tanta brevidade que imaginou estar em pleno delírio.
Entretanto, nos interstícios dos ruídos mais fortes, havia também um ruído menor, como que de murmúrios, que aos poucos foi crescendo, até transformar-se possivelmente em gritos. Sim, gritos desciam do alto. Debruçado, um beduíno espiava para baixo e depois voltava a cabeça para o lado para comunicar o que via. Há um homem nu caído lá embaixo. José, fazendo um esforço sobre-humano, voltou seu corpo sobre si mesmo, encarando a boca do poço, onde algumas sombras inquietas agitavam-se, empurrando-se umas às outras. É sim, um homem está lá embaixo, disse outra voz, alterada. Entre uma sombra e outra, José pôde também perceber que fagulhas brilhantes desciam, brilhando, principalmente quando um novo clarão ofuscava os céus e os seus olhos. Sim, a eles também, pois que não havia mais pedra alguma a interpor-se entre seus olhos e o céu imenso. Sobre o seu corpo caíam as gotas espessas de uma chuva copiosa, lavando a imundície que esporcalhara durante o período de exílio. José abriu a boca e deixou que a água lhe penetrasse na boca, umedecendo a sua língua ressequida, enquanto escutava a gritaria infernal que vinha de cima. Vamos, retirem-no de lá, disse uma voz que transmitia autoridade. Percebendo que estava a salvo, José fechou os olhos e dormiu profundamente, com a tranquilidade de quem se sabia já em segurança. Quando acordou, muitas horas mais tarde, pois o trabalho de resgate fora demorado, descobriu-se outra vez vestido e no convívio de seres humanos. Estava em poder de comerciantes madianitas, os quais, depois de lhe fazerem algumas perguntas, que José respondeu de maneira evasiva, alegando ter sido assaltado por malfeitores e depois lançado ao poço, decidiram levá-lo consigo. Rubem, depois de sua descoberta, a qual ainda não sabia dizer se fora mais feliz do que amarga, correu até seus irmãos, que o aguardavam ansiosamente com a notícia do que sucedera a José. José não está mais no poço, disse ao avistá-lo. Todos puseram-se em pé, como que impelidos por uma mola. Desapareceu? Disse Dan, enterrando os dedos na cabeleira. Como pode ser isso? Perguntou Azer, arregalando tantos olhos que parecia que seus 2 globos oculares iam cair na areia. Nada mais sei, a não ser que o maldito posto está vazio, disse Rubem, retomando o fôlego da longa corrida. O desgraçado foi levado por alguém, disse Gad. E jamais saberemos o que foi feito dele, acrescentou Isacar. Então, sem alternativa, os irmãos de José decidiram fazer o que já anteriormente haviam combinado. Após tomarem da veste esfarrapada de José, embeberam-na no sangue de um bode, a ponto de deixá-la num estado lamentável. Quando estivermos próximos de nossa casa, disse Judá, pagaremos a um desgraçado qualquer para que leve a veste até nosso pai, dizendo, toma o que restou do teu filho, eis que uma fera o levou deste mundo. Ou mesmo em termos mais suaves, mas que deem a nosso pai a certeza de que José não existe mais, para que não haja o risco de vermos o infeliz ressurgir para contar tudo quanto se passou entre nós e ele, que o diabo o carregue, uma vez que está vivo, e são em algum lugar. Este algum lugar ficava mais exatamente no Egito. José não foi, como dizem, vendido pelos irmãos por 20 ciclos de prata aos beduínos, e muito menos aos egípcios. Não se pode imputar a eles mais esse agravante, pois quem o vendeu foram os madianitas que o resgataram do poço. Estes, levando-o cativo, venderam-no mais tarde a beduínos ismaelitas, que por sua vez o levaram até os egípcios, onde o filho de Jacó foi servir, na condição de escravo, à casa de um potentado eunuco da corte do faraó.